Jesus que nos deu a promessa de voltar outra vez aqui, e todos os vivos e os mortos em Cristo juntamente levar para si. Breve virá, devo esperar, ao som de trombetas meu nome a chamar. Breve virá, não tardará, Jesus entre nuvens virá. Olá, meus irmãos. Como nós temos acabado de ouvir esse pequeno trecho da canção Jesus Breve Virá, de autoria do nosso irmão Martinovski, e aí está a nossa esperança, a volta de Cristo para breve. E é bom quando nós temos essa esperança bem tranquila no nosso coração, e isso nos faz estudar a sua palavra com gosto, com vontade de aprender e com desejo de que esta vinda dele se abrevie, porque o tempo que nós vivemos é um tempo de muita luta, de muita dificuldade. Convido meus queridos irmãos para estudarmos então esta lição que temos marcado para essa semana, que vai do dia 19, segunda-feira, até domingo, dia 25 de outubro de 2020. Nós temos durante a semana vários textos que já estudamos e esperamos que vocês também tenham podido estudar. E vamos ver aqueles que mais chamaram a atenção. Cada um de vocês deve ter escolhido um desses versículos. E eu escolhi na segunda-feira esse versículo 24 do capítulo 20, onde aqui nós lemos sobre a incredulidade de Tomé. Nesse encontro que o Senhor teve ali com os discípulos após a sua ressurreição, nós observamos que estava faltando o discípulo Tomé, e ele não estando presente, não pôde ver a identificação do Senhor Jesus, e ele não creu que o Senhor Jesus havia de fato ressuscitado. E o que chama a atenção é exatamente isso, porque ele não estava reunido com os discípulos naquela ocasião. A ausência às reuniões muitas vezes nos impede, ou na maioria das vezes, ou podemos dizer em todas as vezes, nos impedem de sermos abençoados com a palavra do Senhor. Portanto, Tomé é um exemplo negativo para aqueles que faltam às reuniões sem nenhuma justificativa plausível. Não é que há uma cobrança, há uma necessidade de nos reunirmos para juntos ouvirmos a voz do Senhor. Então esse foi o texto da segunda-feira. Na terça-feira eu separei o versículo 27, onde novamente o Senhor aparece aos seus discípulos após a ressurreição, e nesse encontro ali estava também Tomé, e desta feita o Senhor vai ao encontro de Tomé e fala a ele, sabendo que ele havia duvidado da sua ressurreição. E o Senhor se apresenta e diz: olha, coloca aqui o dedo nas minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, aquele lado onde foi traspassado. E Jesus deve ter olhado firmemente para Tomé e disse: não sejas incrédulo, mas crente. Tomé precisou ver para crer. E Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não precisam de ver para crer, creem pela fé. É assim que nós devemos viver. Na quarta-feira eu separei versículo 31 do capítulo 20. Nós já temos citado esse versículo desde o início do estudo do Evangelho de João, porque esse é um texto muito importante que João registrou sobre tudo o que o Senhor realizou, os sinais em especial. E João diz que esses sinais que ele registrou, como nós já estudamos, 8, foram registrados para que
para que crescêssemos, para que os discípulos ali crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenhamos vida em seu nome. Então é bem definido o objetivo do Evangelho. Não é para trazer nenhuma informação histórica apenas, mas é para nos mostrar que Jesus, de fato, é o Cristo, o Filho de Deus. Na quinta-feira, eu separei versículo 3 do capítulo 21, uma pescaria fracassada. Aliás, o texto da lição de hoje que nós vamos estudar em Lucas fala também de uma pescaria. Portanto, são duas pescarias citadas nos dias do Senhor. E essa aqui foi aquela após a sua ressurreição, quando Simão disse aos seus amigos: olha, vou pescar. Os outros disseram: nós também vamos com você. E eles saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. É lamentável quando isso acontece com o pescador. Ele fica muito frustrado depois de uma noite ali lançando as redes, lutando contra as ondas, e não consegue apanhar nenhum peixe. Mas foi isso que aconteceu com aqueles pescadores. Mas nós sabemos o resultado, está aí no texto. Jesus se apresenta a eles e reverte aquela situação, que é a lição de sexta-feira, quando Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis peixe. Assim eles fizeram. E eram tantos peixes que eles não podiam puxar a rede. Era grande a quantidade e também o tamanho. Tão grande era a quantidade de peixes. Esse é o nosso Senhor maravilhoso, meus queridos irmãos, que suple a fome espiritual e também a fome física. No sábado, eu separei 2 versículos, o 9 e o 12, ambos se complementam. Em resultado daquela pescaria, enquanto eles estavam no mar pescando, Jesus já estava providenciando brasas, peixes e pão. Isso também é uma coisa interessante pensar, que quando eles saltaram em terra, voltando das embarcações, viram ali já o fogo aceso, em cima daquele fogo, peixes e também o pão. No versículo 12, o Senhor lhes convida: vinde, comei. Meus queridos irmãos, é incrível que isso acontece, né? O fato deles pescarem e trazerem as redes cheias já é um grande milagre, mas também o fato já de encontrarem os peixes assados e os pães é um outro milagre que só Jesus mesmo pode fazer. Foi um acontecimento assim tão importante, tão inusitado, que nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? E naquele momento eles já tinham certeza que eles estavam diante do Cristo ressurreto. É maravilhoso, meus queridos irmãos, e nós pensarmos nesse Jesus a quem nós tanto queremos aprender com ele. E falar em aprender, durante a semana estudamos aqueles textos, e agora nós temos para hoje, domingo, essa lição número 4 da nossa revista, que tem esse título: A Pesca Maravilhosa. Não aquela pesca relatada por João, lá no capítulo 21, mas essa pesca que Lucas e os outros evangelistas também relataram. O milagre é parecido, a multiplicação de peixes, a fartura. Nós vamos ver nesses momentos que nós temos sobre esse assunto. Mas antes eu quero convidar vocês, já de antemão, enquanto nós estamos falando, abram as suas Bíblias. Quem não estiver com a Bíblia perto, dá uma pausa no vídeo, vai lá e pegue a Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e deixe aberta, porque nós vamos trabalhar
esses 11 versículos. Tá? Eu peço a vocês esse favor, porque nós não vamos ler o texto aqui nesse momento para, vamos dizer assim, redimir um pouco o nosso tempo, procurar enxugar um pouco o nosso tempo, já que o texto vocês têm eles aí nas Bíblias, e é bom que vocês acompanhem esse raciocínio pelas suas Bíblias, tá certo? Conforme está na revista, vamos ler juntos o texto áureo? Isso sim, eu gostaria que todos nós lêssemos numa só voz, mesmo à distância, não tem problema nenhum. Cada um olhando aqui para a tela, vamos repetir junto o texto áureo da lição número 4, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Tá certo? Vamos lá? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Muito importante esse texto áureo, não é? Vamos repetir. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nossa fé é provada, mas ela tem que ser mais resistente do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. E nessa nossa resistência se acha louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O texto, então, que vocês já devem estar com as suas Bíblias abertas, lá de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, nós vamos dissertar sobre cada um desses itens que destacamos aqui em vermelho. Tá? Versículo 1, lago de Genezaré. Versículo 3, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Versículo 4, essa parte, faze-te ao largo e lançai-vos redes para pescar. Vocês vão entender por que eu estou destacando esses textos. Daqui a pouquinho vocês vão saber por quê. Nós estamos numa classe e é importante que cada estudante se interesse, né, pelo raciocínio. No versículo 5 nós vamos destacar essa parte, nada apanhamos, e também a outra parte, mas sobre tua palavra lançarei as redes. No versículo 7 nós vamos destacar esta quantidade grande de peixes que apanharam a ponto de romper as redes. Depois, no versículo 7, aliás, acho que falei aqui errado, versículo 6, versículo 7, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Versículo 8, veio Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus. Versículo 10, não temas, doravante serás pescador de homens. Doravante serás pescador de homens. E por último, deixando tudo, o seguiram. Eu sempre almejava, quando estávamos aí estudando em classe presencial, e havia uma situação geográfica, eu sempre tinha muita vontade de ter um mapa geográfico lá da terra da Palestina, lá da Terra Santa, para nós entendermos melhor o assunto que estávamos estudando. E felizmente, agora usando esse recurso audiovisual, eu pude copiar esse mapa aqui da Bíblia e trazer para vocês a localização do Mar da Galileia, que é o primeiro item desse texto de Lucas capítulo 5, que nós lemos ali, que o Senhor Jesus estava diante de uma multidão que lhe apertava, e estavam ali a multidão para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto do lago de Genezaré. Esse lago é o mesmo Mar da Galileia,
Porque olha só no mapa onde ele fica. Ele fica bem ao norte, né? Aqui é Jerusalém, ele está bem ao norte, lá em Israel, até hoje existe, é claro, né? Apesar de que ultimamente dizem que a água diminuiu muito, né? Por causa das estiagens, mas graças a Deus já tem sido reposta. E essa é a região da Galileia. Vocês, quando estudarem isso, observem. Aqui nessa região da Galileia, o Senhor Jesus, durante seu ministério, ele esteve várias vezes e aqui operou grandes milagres e falou às multidões. Então, esse é o lago, ou o mar da Galileia, tá bom? Fica aí uma ideia. Todas as vezes que estudarem as Escrituras e falar de área geográfica, olha no final da Bíblia, se a sua Bíblia tem um mapa. Se tiver, procura se situar no mapa, porque facilita o entendimento. Por exemplo, quando a gente fala em Monte Hermon, olha cá o Monte Hermon, bem mesmo no extremo norte. Daqui nasce o Rio Jordão, que desce, abastece o mar da Galileia, né? Daqui sai e vai até desaguar no Mar Morto. Então são detalhes importantes para o estudante da Bíblia. Uma definição que eu deixo aí para vocês sobre o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, tá? É essa definição da enciclopédia Wikipédia. Diz assim: o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, se vê que tem outro nome além da Galileia e de Genezaré, tem Tiberíades, ou Lago de Genezaré, é um extenso lago de água doce. Olha só, isso também é um detalhe que às vezes poucos pregadores falam mar, mas aí a gente liga aqui, quem mora principalmente na cidade do Rio de Janeiro, é um mar com água salgada, mas aqui na verdade lá se tratava, aqui no texto, se tratava de um lago de água doce, localizado no distrito norte de Israel, como eu já falei. É o maior lago do país e tem um comprimento de cerca de 19 quilômetros e a largura cerca de 13 quilômetros, sendo que sua área total abrange 166,7 quilômetros quadrados, né? O seu afluente principal, também já comentei, o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon e de Cesaré de Filipe, e que também é o seu efluente, quer dizer, sai a água que entra, ela sai e segue para o Mar Morto. Aqui é uma definição para se situar na geografia do Mar da Galileia. Eu coloquei essa foto aí para vocês se deliciarem um pouco com a beleza desse mar. Tirando esses prédios modernos aqui, nós temos essa água azul aqui, esse aqui. Jesus andou por esse mar, Jesus esteve aqui com seus discípulos, exatamente como está hoje, estava nos tempos do Senhor Jesus. Esse é o Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, que nós estamos estudando. Mais uma área geográfica, aqui dessa feita uma foto de satélite, mostrando então a extensão do Lago de Genezaré, como aquele é, tá? Feitas essas observações, vamos então agora voltar ao texto lido. Lembra que eu pedi para que vocês deixassem suas Bíblias abertas? Pois é, porque nós queremos agora juntos estudarmos esse texto e tirarmos lições. Vamos ver se a gente consegue deixar isso bem assim explicado para que fique útil na mente de cada um de nós. Primeiro texto, o primeiro item que eu quero fazer uma pergunta. Aliás, vou fazer várias perguntas. Primeiro, onde estava Jesus? Bom, pelo texto que nós acabamos de ler, está aí em Lucas capítulo 5, versículo 1, ele estava exatamente no Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como nós já explicamos, tá bom? Segundo, o que Jesus estava fazendo ali? Nós observamos no versículo 3, vocês olhem aí na Bíblia, que ele estava assentado-se, ensinando do barco às multidões. O nosso Senhor, ele estava ali para ensinar a palavra às multidões.
aqueles que foram até ali para ouvi-lo, né? E enquanto isso, Jesus observou ali no lago, além da multidão que ouvia, ele observou algo. O que ele observou? Interessante nisso. Ele viu, no versículo 2, diz que ele viu os pescadores desembarcando e que estavam lavando as suas redes. Então Jesus, além de falar às multidões, ele olhava e via as pessoas e viu que desembarcaram pescadores e estavam lavando as suas redes. Esse é o nosso Jesus que contempla todas as coisas. Às vezes a gente pensa que ele só vê aqueles que estão ali perto, não, mas os olhos alcançam distâncias incalculáveis. E nesse caso, ele viu ali aqueles homens que estavam lavando as redes depois de uma noite de pescaria. Bem, quando ele observa essas pessoas, ele naturalmente também viu que eles não tinham trazido peixe. E como eu já disse, pescador que vai à pescaria e volta de mãos vazias é muito frustrante, né? E Jesus, então, no versículo 4, ele diz a Simão: olha, Simão, faze-te ao largo, quer dizer, vai mais para o meio do lago, né? Sai aqui do meio toma o barco e navega para o meio do lago e lancem as vossas redes para pescar. Então Jesus deu essa orientação a Pedro, para que ele fosse para o meio do lago e lançasse a rede para pescar. Eu fiquei pensando, né, como foi a experiência de Pedro. No versículo 5, Pedro diz: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. A experiência dele era uma experiência de frustração. Ele trabalhou a noite toda, diz o texto, né? E nada apanhou. É assim mesmo, meus irmãos. Muitas vezes nós achamos que perdemos o nosso tempo fazendo coisas que não dão resultado, mas isso não significa que nós perdemos a oportunidade. Pedro teve essa oportunidade de encontrar com o Senhor ali e contar ao Senhor essa experiência. Mas como o Senhor disse para ele, né, como nós já vimos no versículo 4, né, disse a ele e os seus companheiros, Jesus transmitiu essa orientação: vocês vão para o meio do lago e lançam novamente suas redes. Então Pedro se dispôs a obedecer à ordem de Jesus. Eu fiz a pergunta, mas eu já faço a resposta, né? Contudo, Pedro se dispôs a obedecer a Jesus. Sim, se dispôs. Porque ele disse no versículo 5, vocês veem aí na Bíblia de vocês, né, no finalzinho, ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja só, sob a tua palavra lançarei as redes. Meus queridos irmãos, nós só podemos alcançar vitória no nosso trabalho se nós estivermos em obediência à palavra do Senhor. Foi isso que Pedro disse e é isso que ele se dispôs a fazer. Qual então o resultado dessa obediência de Pedro e seus companheiros? No versículo 6, nós lemos, né, vocês têm aí a Bíblia aberta e veem. Qual foi esse resultado? Mais uma frustração? Não. Dessa feita, nós lemos que eles apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Maravilha, maravilha. Eles agora estavam felizes, cantando e pulando, porque conseguiram, pela direção do Senhor Jesus, pescar aquela grande quantidade de peixes a ponto. E foi tantos os peixes que será que esses pescadores ficaram com esses peixes todos para si? Os pescadores ficaram, ou eles repartiram o resultado da pescaria com outros? Olha só que está no versículo 7, né?
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Quer dizer, ele repartiu com outros pescadores que estavam com seus barcos vazios, de maneira que não só encheu o seu barco, como os dos amigos também foram encheios, né? Outro item que eu penso, será que Pedro reconheceu que esse resultado da pescaria, né, desse momento ali, foi um milagre? O que vocês acham? Nós observamos que sim, né? Que Pedro reconheceu que aquilo ali foi um milagre, foi o poder de Jesus. Versículo 8, nós lemos que Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus quando viu aquele resultado. Ele reconheceu que não foi uma pescaria como as outras pescarias. Ali estava o Senhor Jesus agindo em suas vidas. Muito bem, mas ainda tem os 2 itens que eu quero deixar com vocês. Qual foi a grande lição que Jesus transmitiu a Pedro? Eu gostaria de estar olhando para cada um de vocês aí na classe e esperando a resposta. Aqueles que forem bem atentos vai me dizer logo, logo, né? Versículo 10. A grande lição que Jesus transmitiu a Pedro foi essa: não temas, doravante serás pescador de homens. Jesus estava preparando ali aquele pescador, talvez rude, queimado do sol, impulsivo, como nós costumamos pensar, para que ele se tornasse agora um pescador de almas, de homens aqui, de almas, porque esta é a grande pescaria que o Senhor almeja. Essa é a pescaria mais importante que alguém possa desejar, pescar almas para o reino de Deus. Que decisão tomaram Pedro e seus companheiros após a pescaria? Será que eles desanimaram? Será que eles disseram, não, nós não vamos poder fazer isso agora, vamos aguardar mais um pouco, talvez eu preciso resolver alguns problemas? Que será que eles responderam ao Senhor Jesus? Nós temos aí no versículo 11, né? Coincidentemente, o 11º item e o versículo 11, não foi proposital. Isso aconteceu agora que eu estou observando. Eles arrastaram os barcos sobre a praia, né? Trouxeram o barco para a areia, deixaram tudo ali, talvez a multidão aproveitou os peixes, melhor dizendo, e eles deixaram tudo, seguiram o Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, nós podemos tirar dessa lição muito proveito. Vou repetir. Portanto, nós podemos tirar muito proveito para a nossa vida espiritual nesse tema, a pesca maravilhosa. Vocês podem rever esses 11 itens acompanhando nas suas Bíblias as respostas, certo? Mas eu quero avançar um pouco mais. Um pouquinho mais eu peço a atenção de vocês. Diante do texto que nós acabamos de ver e refletir bem rápido, quais lições nós podemos tirar para a nossa aplicação no nosso dia a dia? Vamos ver, eu separei 6 itens. Primeiro, nós precisamos de preparo. Vocês observaram que nós estamos aqui falando de pescadores, né? O pescador, ele tem que estar preparado para ir ao mar. Ele precisa já viu que eles estavam lavando as redes? Eles precisam de ter as redes bem cuidadas, bem tecidas, porque se elas estiverem com algum rompimento, vai perder os peixes pescados. Eles precisam, melhor dizendo, ter um barco adequado. Isso no caso de pescaria feita em mar, feito no lago, assim, mas fora da costa, né? Fora da margem, fora da praia. Mas aqueles que pescam na margem
pescam na praia, como eu gostava de fazer muitos anos atrás, eu precisava ter um anzol, as varas, as iscas e todos os apetrechos para poder pescar e obter resultado. E o que nós observamos então aqui nesse texto é que primeiro precisamos de preparo. Na obra do Senhor também é assim. Não adianta ir à pesca de homens, como Jesus falou a Pedro, se nós não estivermos preparados. Vamos fracassar. E não é isso que o Senhor quer de nós. Então, primeiro item, para ser pescador de homens é necessário preparo. E esse preparo começa aí, no estudo dessa lição e de tantas outras lições. Estudem mesmo. Qualquer dúvida, vamos conversar, vamos tirar essas dúvidas, porque nós precisamos estar preparados. Segundo, é necessário determinação. O pescador, ele não pode desanimar. Viram que nessa pescaria eles ficaram a noite toda lutando para conseguir trazer as redes cheias de peixe e não conseguiram nada? Pois é, eles precisam de serem determinados e ter aquela garra, aquela vontade, aquela coragem, aquele ânimo, né, para poder alcançar o objetivo. Assim somos nós quando nos tornamos pescadores de almas, pescadores de homens, como disse o Senhor Jesus a Pedro. Nós não podemos desanimar no meio do caminho. Nós precisamos ter uma firme determinação de lançar a semente, ou no caso da pescaria, lançar a rede ou lançar o anzol. Terceiro, nós precisamos ser obedientes. Nós vimos aqui que o Senhor Jesus deu aquela instrução para Pedro e seus companheiros, né, lançar a rede. Agora, se eles não obedecessem aquela ordem do Senhor, com certeza não teriam alcançado aquele propósito, aquele objetivo. Em pescaria, mesmo assim, numa pescaria normal, vamos dizer, nós também temos que aprender a obediência. Muitas vezes, quando a pessoa vai pescar na beira-mar, ela tem que estar muito atento às condições do tempo, porque às vezes a pessoa vai e de repente o tempo muda e começam a vir aquelas ondas fortes. Se a pessoa não tiver obediência e sair imediatamente daquele local, está sujeito a vir uma onda forte e levar o pescador com material e tudo. Eu lembro uma vez, eu estava, muitos anos atrás, eu estava na beira do mar e sozinho lá, tentando pescar, e fiquei lá um bom tempo. De repente veio uma onda forte e levou a vara de pescar, e eu fiquei assim, agradecido até por não ter ido junto com a vara, mas eu perdi a vara. Felizmente, o meu falecido filho, ele já sabia nadar bem, e quando ele viu que o pai tinha perdido aquela vara de pescar, ele veio correndo e me ajudou, mergulhou na água e achou aquela vara, e não só aquela, mas uma outra, de algum outro pescador que havia também perdido. Bom, eu estou lembrando isso para mostrar, veio à minha mente esse assunto, para fazer até uma referência àquele que o Senhor levou para a sua glória, e dizer para vocês, nas pescarias humanas, de almas espirituais, nós precisamos muito de saber obedecer a ordem do nosso capitão, que é o Senhor Jesus. Quarto item, persistência. Esse item de persistência é quase igual de determinação, mas ele ainda tem um pouquinho mais. A persistência envolve na insistência de ficar ali esperando, até, no caso de uma pescaria de anzol, até o peixe resolver fisgar a isca, né? Muitos desistem de trazer peixes
porque não são persistentes. Assim também é na nossa área de evangelização. Às vezes nós estamos orando por um irmão, por um vizinho, aliás, por um irmão não, melhor dizendo, por um vizinho, por um colega de trabalho, por um familiar, para que ele se converta. Nós vamos ali lançando a rede, lançando o anzol, mas ele não vem, ele não aceita, mas nós não devemos desistir. Precisamos persistir para alcançarmos o grande objetivo. Quinto item que nós observamos nesse texto é o companheirismo. Vocês observaram que não foi Pedro sozinho para o mar, ele estava acompanhado de outros. E além dele, dois ou mais que estavam naquele barco, não sei bem, havia aqueles que estavam num outro barco. E isso é importante na obra do Senhor, no serviço do Senhor. Nós temos esse companheirismo. Faz muita falta para nós pessoas que são de fato aquelas que estão conosco juntos e nós junto deles para fazermos um trabalho de evangelismo, um trabalho de visitação. Eu sinto muito isso. Às vezes eu tenho vontade de fazer alguma viagem missionária, algum trabalho, mas me pesa que eu não tenho companheiros com os quais eu possa compartilhar essa viagem. E é uma viagem só, não é aconselhável. Nós precisamos de companheirismo. Tanto é que o Senhor Jesus, quando enviou seus discípulos, vocês sabem, ele enviou de 2 em 2 no mínimo. Paulo tinha uma equipe missionária com ele não estava sozinho naquelas viagens. Então isso é importante, meus irmãos, principalmente vocês mais jovens. Tenham paciência com os mais velhos e se unam a eles, porque é uma maneira de aprender, de estarmos juntos para levarmos essa preciosa mensagem de salvação. O mundo precisa saber quem é Jesus, mas para isso nós temos que lançar as redes, para isso nós temos que levar esta palavra. E por último, o texto nos ensina, e nós já vimos no caso da pescaria, que eles compartilharam os peixes que eles haviam pescado com aqueles que não haviam apanhado nada. E nós também temos que aprender a compartilhar da obra do Senhor. Eu sei que isso talvez é mal entendido por alguns, mas vocês aí madureiros não vão ter dificuldade em entender o que eu vou falar. Quantas e quantas vezes nas classes aí, principalmente de crianças e adolescentes, as irmãs trabalham anos e anos evangelizando aqueles meninos e meninas, e mais tarde eles crescem e vão reunir em outros locais. Isso mesmo, quantas vezes nós encontramos alguém passando aí na casa de oração e a pessoa diz, olha, eu quando criança vim aqui, eu aprendi as lições aqui, aceitei Jesus aqui, agora estou reunindo na igreja tal, ou mudei para tal lugar, estou reunindo na igreja tal. Meus queridos, isso é importante, não importa o nome da placa, importa sim que esteja reunindo ao nome de Jesus. Isso é compartilhar almas, é compartilhar vidas. Essas gravações que nós fazemos aqui no YouTube servem para compartilhar a palavra. Quantas pessoas têm assistido a esses estudos? Isso é importante, saber compartilhar, não querer só para nós. Então, nós temos essa lição maravilhosa. Não estou desfazendo do comentário da lição, daquele que está escrito lá, mas vocês podem ler depois. Mas nós vamos ficar com esses 6 itens, além daqueles que nós observamos dos textos, tá bom? Vamos só repetir aqui. Para sermos pescadores de almas, agora nós estamos falando no sentido espiritual, precisamos de preparo, entende? Preparo, não se pode sair a obra de qualquer maneira. Precisamos de determinação, força de vontade, garra. Precisamos de obediência, obedecer à voz do Mestre. Nosso Mestre é o Senhor Jesus, né? Vamos estar atento às suas ordens e obedecê-la. Precisamos de persistência. O lavrador, quando ele lança a semente à terra, ele tem que ter paciência para aguardar a planta
nascer e crescer e dar fruto. Precisamos de companheirismo, precisamos de gente conosco, irmãos e irmãs que estão dispostas a lutar pela causa do Evangelho e também compartilhar as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor nos abençoe com esta lição e no próximo domingo, se o Senhor assim permitir, nós estaremos estudando a lição número 5. Cristo se revela aos samaritanos. Vamos ver sobre esse assunto, vamos ver quem eram os samaritanos, de onde vieram esse povo, tá? Vamos estudar esse assunto, essa leitura aqui de João 1:4, 1-42, é uma leitura um tanto extensa, mas vamos lendo aos poucos durante a semana e vamos depois observar os itens que mais se destaca nesse texto lá e também procurar memorizar o texto áureo. Que o Senhor nos abençoe e convido a todos agora para que nós façamos uma oração de encerramento, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estudarmos sobre esse tema, a pesca maravilhosa. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo Teu amado Filho Jesus, por tudo que Ele realizou em nosso favor, inclusive nesse momento em que temos visto Ele ali no Mar da Galileia, operando, Senhor, maravilhas ali, tanto ensinando aquela multidão a respeito da Tua palavra, como também operando aquele extraordinário milagre da pescaria, transformando aquela noite de lágrimas, talvez, de frustração, de tristeza daqueles pescadores em uma manhã de alegria, uma manhã de bênção. Como diz a Tua palavra, Senhor, nosso Deus, o chorar pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós agradecemos, Senhor, por esta alegria que o Senhor coloca em nossos corações. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o estudo desta lição. Se vocês gostarem e quiserem compartilhar com algum conhecido esse vídeo, fica à vontade. Nós não fazemos propaganda, isso não é algo para ser lançado como uma propaganda, mas assim, é a questão de ajudar o próximo se vocês acharem conveniente, tá bom? Que Deus nos abençoe.